Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula que ele tem se ensina. Esta aula é uma continuação da última aula que foi as leis da termodinâmica, né? Esta aqui é a parte 2, né? É a última parte que estava faltando para a gente falar, comentar alguns tópicos que iremos tratar aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre máquinas térmicas. Chamamos assim de máquina térmica todo dispositivo que transforme calor em trabalho. Então, o esquema geral das máquinas térmicas, né? Você tem uma fonte de calor com uma certa quantidade, numa temperatura quente, depois você transfere essa quantidade de calor para uma máquina térmica, depois um trabalho envolvido também, depois uma quantidade fria de calor para uma fonte fria, então, ou seja, a temperatura final, né, eu digo a temperatura fria vai ser lógico, né, menor que a temperatura quente. O rendimento, no caso, a gente vai tratar também ao longo do nosso estudo aqui, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo para determinar como é que a gente pode determinar esse estudo aqui. Chega mais. A quantidade de calor, quente no caso, é igual ao trabalho mais a quantidade fria. Ou podemos também reescrever que é o trabalho igual à quantidade do calor, no caso quente, que é a quantidade de calor, menos a quantidade fria. O rendimento da máquina térmica, então no caso, é o rendimento, vou colocar aqui, o rendimento da máquina térmica é determinado pela seguinte letra, é definido. Vai ser, vou colocar aqui embaixo, N, o tal, pela quantidade calor. Ou seja, lembra que a gente tem o trabalho. O trabalho a gente achou aqui, ó, nessa subtração aqui, nessa diferença. Nesse caso, vai ficar da seguinte forma: a quantidade de calor menos a quantidade fria por Qzinho aqui. Isso daqui, perceba, a gente pode cortar aqui, vai ficar 1 menos a quantidade fria menos a quantidade de calor. Ou seja, esse daqui é o rendimento de uma máquina térmica. Então a gente deixou bem claro aqui. Ora, o rendimento ele só seria igual a 1, no caso aqui, isto é 100%, se no caso o nosso se o QF, se no caso seria 100%, no caso, se o Q, né, a quantidade fria, seja igual a zero. Porém, isso é impossível. Então, isso aqui é impossível. Uma máquina térmica nunca consegue transformar todo o calor recebido em trabalho. Sempre existe uma parcela de calor que é enviada para a fonte fria. Isto é, nesse caso, quando eu envio para a fonte fria, existe então, no caso, um QF diferente de zero sendo enviada, né? O rendimento será sempre menor que 1 nesse caso. E as máquinas a vapor, no caso, elas têm em geral um rendimento baixo, em torno, no caso, de 15%. Eu vou deixar claro isso aqui para vocês, para ajudar vocês nesse estudo. Vou escrever aqui que o rendimento ele será sempre menor que 1. As máquinas a vapor, no caso, têm, em geral, um rendimento baixo em torno de 15%. Em relação a essa letra grega aqui, se não me engano, eu esqueci o nome, tá, gente? Mas vamos lá, é um N puxadinho, tá? Mas depois vocês pesquisam e agora me falhou a memória que eu não me recordo qual que é o nome dessa letra aqui. Vamos lá, vamos continuar.
Vamos falar agora sobre, a gente falou a máquina a vapor, né? Citamos ela, vamos detalhar um pouco mais sobre o funcionamento dela. Perceba, a gente tem aqui, eu esqueci de só de desenhar aqui está saindo gás também, tá? Vamos lá. Aqui está saindo porque abriu a válvula. Vamos lá, vamos explicar aqui no seguinte. O que acontece nesse processo aqui? A gente tem um pistão, ele está pressionando, né? A gente tem aqui água, tem o gás, depois na segunda etapa o pistão ele sobe, então você tem uma dilatação, se expande, né, os gás, e você também abre a válvula A. Nesse caso, o gás sai. Então a gente tem todo esse processo, está esquentando aqui, a gente pode perceber. Então você tem todo esse processo que está ocorrendo aqui. O vapor da água ele vai aumentar, vai elevar o embolo aqui, no caso. Então depois ele vai ativar essa válvula. Vamos explicar cada fase aqui. Eu acho que isso aqui é importante para vocês compreenderem o funcionamento, no caso, de uma máquina a vapor. Então vamos lá. O que acontece? Esse gráfico aqui abaixo, ele vai explicar, acho que de uma forma mais clara para vocês. Vamos lá. No ponto A ao ponto B, o vapor ele entra no cilindro sob uma alta pressão, nesse caso aqui. Então, eu vou deixar aqui, vou pegar uma cor aqui, entra com alta pressão. Aí, o que acontece? É aproximadamente constante, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui aproximadamente constante. Constante CTE, tá bom? Só abreviando aqui. Agora, do B para o C, o vapor ele se expande. Vou pegar uma outra cor aqui, não sei se vai ficar bem claro, vai ficar. Nesse caso, o vapor ele vai se expandir. Então, nesse caso, ele vai empurrar o pistão de modo aproximadamente adiabático. Nesse caso, o vapor expande e o pistão ele é empurrado. Esse aqui, no caso, ele é aproximadamente uma transformação adiabática. Então, adiabático. Eu vou deixar aqui empurrando, né? Empurrando o pistão. Continuando, o que acontece? E agora? O que ocorre no C por D? No C por D, abre a válvula A. O que está ocorrendo aqui? Abriu a válvula A. E aí, o que acontece? A saída do vapor. Então, nesse caso, a gente tem aqui a saída do vapor. No caso, abre a válvula A, né? Então, você tem a abertura da válvula A. E nesse caso, você produz um abaixamento brusco na pressão, no caso, porque você tem aqui nessa primeira etapa uma pressão muito alta, depois quando você tem a abertura aqui, a válvula, você vai diminuindo a pressão. Então você diminui a pressão. Então eu vou deixar aqui, diminui a pressão. Agora a gente tem uma outra etapa, no caso, a gente tem a etapa de D para E. Então, o que acontece na etapa D e E? Sob uma pressão aproximadamente constante, nesse caso, nessa etapa, quase todo o vapor ele é expulso, mas sobra um pouco, pois a válvula A ela vai ser fechada antes que o pistão abaixe novamente. Então, nesse caso, a gente tem uma pressão aproximadamente constante e quase todo o vapor ele é expulso, no caso. Ele é expulso, mas sobra um pouco nesse caso. Vai sobra um pouco. Vou deixar aqui porque eu vou ter que explicar o último ponto que vai ser do E para o A. Então vou continuar aqui. Sobre um pouco, pois a válvula A é fechada nesse caso. Antes que o pistão, no caso que eu digo, ele se abaixe novamente, certo? Que ele desça novamente o pistão. Então,
fechada antes que o pistão abaixe completamente. E agora, para finalizar, a gente tem o ponto E A nessa trajetória aqui, seguindo, né? Você percebe que tô seguindo só o caminho, né? A seta. Então, nesse caso, no E para o A, você percebe esse gráfico. Não deixei muito claro, mas a gente está vendo isso nas últimas aulas, então é pressão pelo volume. Então, nesse caso, o que acontece? O vapor ele é comprimido de modo adiabático, voltando ao seu ponto inicial. Então, percebe que ele está retornando, voltando ao ciclo, né? Então, ele está recomeçando todo o processo. Então, nesse caso, o vapor restante é comprimido de modo aproximadamente aqui adiabático, voltando ao ponto inicial. Então é isso, pessoal. Vamos lá, dando continuidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários para vocês não saírem com dúvidas aqui, tá bom? A gente responde os comentários caso vocês tenham dúvidas, então pode ficar tranquilo em relação a isso. E caso vocês quiserem, também pode mandar e-mail pra gente, perguntando e assim por o que vocês acharem conveniente, beleza? Vamos prosseguir aqui. Vamos falar agora sobre o motor a explosão, ou seja, o motor que a gente conhece. Tem umas etapas aqui. Então, esse desenho aqui que eu fiz foi explicando cada etapa: admissão, compressão, explosão e expulsão. Vou explicar rapidamente. A gente tem o pistão aqui, né? Como está semelhante ao desenho de cima, né? A gente tem um pistão aqui, né? Então, nesse caso, a gente também tem aqui um motor a explosão. A gente tem um pistão, o cilindro, uma válvula de escape, a vela, a válvula de emissão. Então a gente tem todo, né, o aparato de motor a explosão. Então vamos explicar aqui a primeira etapa, a admissão. Então nesse caso, o pistão ele desce enquanto a válvula de emissão, aqui no caso, ela se abre. Você percebe que ela está um pouquinho para frente nesse caso, e desce de modo uma mistura de ar. Então aqui entra um pouco de ar. E o vapor de gasolina, no caso, a gente tem a gasolina, isso que é praticamente todo carro, a gente conhece um Fusca, por exemplo, né? A gente usa como exemplo, o vapor da gasolina ele é aspirado para dentro do cilindro. E aí depois a gente tem a etapa da compressão. O que acontece na compressão? A válvula de emissão, no caso, ela se fecha, como a gente fechou aqui ó, no desenho, e o pistão ele sobe. Então ele vai tentar, percebe na seta, o pistão ele sobe. E aí o que acontece? Ele vai comprimindo o vapor de modo aproximadamente diabático e provocando um aumento da temperatura, ou seja, ele vai pressionando, pressionando, pressionando até aumentar a temperatura nesse caso. Então a gente vou ter que colocar aqui a temperatura aumenta aqui, o T aumenta por conta, né, da pressão que está realizando ali, né, no caso, por causa que está se comprimindo aqui no caso. E aí você tem a explosão. O que acontece? Aqui, nessa região aqui, se chama aqui é a vela. É um dispositivo elétrico que ele emite uma faísca. Então, ele vai emitir uma faísca nesse ponto aqui, pá, vai emitir uma faísquinha e provocando uma combustão rápida, ou seja, uma explosão do vapor. Isso provoca um aquecimento dos gases aqui dentro, aumentando a pressão, que por sua vez produz uma expansão, porque ela vai expandir por conta disso, aproximadamente uma expansão diabática dos gases, que vai empurrar, no caso, por conta vai ocorrer uma explosão, né, no caso. E assim você tem o que? Você vai provocar que o pistão desça, empurrando para baixo. E depois a gente tem a expulsão. O que seria a expulsão? Ocorre a abertura da válvula de escape. Eu não desenhei aqui ela muito bem, ela está fechada, mas
Enfim, essa válvula aqui, ela vai abrir. Ela vai abrir. E nesse caso vai expulsar os gases. Ou seja, aqui vai sair os gases. Ou seja, o escapamento que a gente conhece do carro, esse que é o processo do motor. Ok? Acho que expliquei de uma forma clara para vocês. E agora, existe um cientista que estudou esse processo, que chama Nicolaus de Otto, que foi o primeiro que conseguiu construir um motor de 4 tempos. Nesse caso, vou colocar o nome dele completo aqui, é o Nicolaus de Otto. Ele viveu de 1832 a 1891 e foi o primeiro que construiu, né, no caso, foi o primeiro que construiu um motor de 4 tempos. Isso foi em 1876. Então, nesse caso, a gente tem uma explicação aqui nesse gráfico que a gente está vendo aqui. Eu vou ver se eu consigo descer ele. Aí, consegui, para não ficar muito em cima. Então, vamos lá. Vou explicar o que está ocorrendo aqui nesse gráfico. Vamos lá. O que acontece? No processo aqui, A e B, a mistura gasosa penetra no cilindro sob uma pressão atmosférica, aumentando, no caso, perceba que está aumentando o volume, vai aumentando o volume. Então, ou seja, ele aumenta o volume nessa etapa aqui. Depois, você tem uma mistura gasosa, que ela é comprimida adiabaticamente. Você vai, no caso, a pressão vai aumentando. Depois, a gente tem o processo de C e AD, que ocorre a combustão rápida. E nesse processo aqui, deixa eu puxar uma setinha aqui, a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. Eu deixei aqui P e T, tá bom? Para deixar claro para vocês. Depois a gente tem o processo de D para E. O que ocorre aqui? Ocorre a expansão adiabática. Percebe que eu estou explicando aqui, né? Adiabática, né? Nessas duas regiões. E a transformação CDIE, CDIE corresponde a uma explosão. Ou seja, vou deixar claro aqui, CDIE é uma, no caso, é uma explosão. Vou deixar claro para vocês aqui. E no caso final aqui que a gente tem de E para B, o gás ele cede calor ao ambiente, ou seja, você tem aqui no E e B uma refrigeração, cede calor ao ambiente, né? O gás cede calor ao meio, né? Vou colocar aqui. E a sua pressão, perceba, ela vai diminuindo, porque a pressão, perceba, a pressão de fato vai diminuindo. É só você analisar o gráfico, olha, a pressão diminui e o volume é constante. Então aqui, pressão diminui e o volume é constante. Certo, gente? Vamos lá, vamos continuar explicar mais sobre esses estudos aqui. Ah, eu esqueci, né? Tava esquecendo. A gente também tem o B para o A, né? A gente tem isso daqui. Os gases eles são expulsos sob uma pressão atmosférica, que no caso aqui seria a saída do escapamento, ou seja, você fazer o caminho inverso aqui, e você tem o B, o EBA, que é a expulsão, que nesse caso seria o escapamento, né? Nessa etapa aqui para finalizar, certo? Agora vamos falar sobre um ciclo bem conhecido, bem famoso e muito importante, que é o ciclo de Carnot. Em 1824, o francês Sadi Carnot publicou um trabalho de grande importância, denominado Reflexões sobre o poder motriz do fogo e sobre as máquinas adequadas para desenvolver esse poder. Um título bem grande, né? Nesse trabalho, ele fez uma análise profunda do funcionamento das máquinas térmicas e propôs um ciclo ideal, cujo rendimento seja o maior possível. Ok? Então, mesma coisa, vamos analisar o gráfico aqui. Pressão pelo volume. Vamos lá, como é que fica isso aqui?
perceba, existe uma expansão isotérmica de A para B. De A para B, a temperatura TQ, e durante a qual o gás recebe o calor QQ, no caso, ele está recebendo aqui, Qzão, né, aqui minúsculo aqui, da fonte quente. Então, uma quantidade de calor quente. E você tem uma expansão adiabática, de B para C. Vai analisando a seta. E nesse caso, no fim, da qual o gás está a uma temperatura TF, ou seja, vai diminuindo a temperatura. E você tem uma compressão isotérmica, no caso de C para D. A temperatura, no caso, é a temperatura TF, né? E durante a qual o gás fornece calor QF para a fonte fria. Depois você tem uma compressão adiabática para finalizar de D para A, no fim da qual o gás ele volta ao seu estado inicial A e a temperatura TQ. Ou seja, é o ciclo que vai se retornando. Perceba. Deixa até bem claro, né? Aqui, ó, essas duas linhas representam isotérmicas, né? As laterais são as adiabáticas, a temperatura de cima TQF e depois a TF. Ou seja, interpretação de gráfico, tá, pessoal? Tá uma coisa, não tá muito assim mirabolante aqui. Então, eu vou ter que demonstrar umas equações aqui para explicar. Carnot, ele definiu o seguinte. Vou puxar uma linha aqui para ficar mais separar aqui para não ficar misturado. Vamos lá. O Carnot, ele demonstrou. O Carnot demonstrou que o QF vai ser o QQ igual a TF dividido por TQ. E o rendimento da máquina térmica, então no caso o rendimento vai ser, que a gente, no caso, N igual a 1 menos, no caso, 1 menos QF menos QQ. Desculpa, menos não, dividido por QQ. Isso daqui a gente faz o quê? Qzão, a quantidade de calor quente, menos a quantidade de calor fria, dividido pela quantidade de calor quente aqui. Para a máquina de Carnot, o rendimento ele vai ser o seguinte. Então, para a máquina de Carnot, o rendimento vai ser o seguinte. Esse aqui é para Carnot, tá? Vou deixar aqui. Vai ficar 1 menos TF dividido por TQ igual a TQ menos a temperatura, né, que a gente está trabalhando aqui. Isso tudo dividido por TQ. Esse aqui seria o rendimento de Carnot. Ora, perceba, esse é o maior rendimento possível. Perceba, esse é o maior rendimento possível de uma máquina térmica, que funciona entre as temperaturas, no caso que a gente está trabalhando, a quente e a fria. E é importante observar que esse rendimento não depende do fluido utilizado. Na prática, as máquinas, no caso, deixa até aqui, colocar aqui do lado, esse aqui é o maior rendimento possível, né? O maior rendimento, no caso, possível. E nesse caso, as máquinas que utilizam o ciclo de Carnot, então as máquinas que utilizam o ciclo de Carnot, elas conseguem um rendimento máximo, no caso, conseguem um rendimento máximo de 80%. Então, aqui é uma informação muito importante para vocês que pode cair em provas aí no caso. Vamos lá, gente. Vamos dando continuidade. Vamos falar agora sobre máquinas frigoríficas também, estudar um pouquinho aí, geladeiras, coisas semelhantes. Vamos lá. Uma máquina frigorífica retira calor de uma fonte fria e entrega calor a uma fonte quente.
Esse processo naturalmente não é espontâneo, então há necessidade de realização de um trabalho, no caso, de modo que, nesse caso, a gente pode determinar um pouco, que vai ser da seguinte fórmula aqui. A fonte fria, vou só subir aqui, no caso, para ficar mais claro para vocês. A gente tem aqui a fonte fria. Essa fonte fria, ela recebe uma quantidade de calor de uma máquina frigorífica e aí a partir daí, por conta disso, a gente tem uma realização de trabalho. Essa máquina frigorífica, ela recebe uma quantidade de calor frio de uma fonte fria, ou seja, no caso vai ser menor aqui, né? A temperatura fria vai ser menor que a temperatura quente. E nesse caso, o trabalho nada mais é que vai ser o seguinte: a gente pode deixar claro, a quantidade fria vai ser igual, vai ser mais o trabalho igual à quantidade de calor quente. Ou a gente pode isolar, né, gente? A gente estava trabalhando aí no caso. Menos aqui. Que a gente está estudando desde o início aí. Certo? Então, como é que fica no nosso estudo aqui? A gente pode utilizar, por exemplo, uma geladeira. Então, o que acontece? A geladeira, a fonte quente é o ar exterior. Então, vou descer aqui para ficar mais claro o estudo. Vamos lá. A geladeira é uma fonte quente e o ar exterior é a fonte fria. No caso, a fonte fria é o congelador. E o compartimento que fica na parte de cima, como a gente tem na geladeira aqui de casa, na casa de vocês, tudo, o trabalho ele é realizado por um compressor. E esse compressor que fica na parte de baixo, ele faz um fluido circular por uma serpentina aqui, no caso, que a gente talvez na casa de vó deve encontrar muito assim. Hoje as geladeiras são mais modernas, né? Ficam meio que embutidas, mas em geral tem esse processo. Uma parte da serpentina está fora da geladeira, na parte de trás, em contato com o ar externo, que é o condensador. E a outra parte está dentro da geladeira, no congelador, e é o evaporador. O evaporador retira calor do interior da geladeira, a fonte fria, e o condensador envia calor para o exterior, a fonte quente. O compressor faz o fluido chegar em alta pressão, no caso, e a válvula de estrangulamento V. A válvula de estrangulamento V está aqui. Então, nesse caso, ao passar pela válvula, a pressão ela vai diminuir e o fluido ele evapora. E nesse caso, observando o calor de QF, nesse caso, o que faz a temperatura do interior diminuir, vai diminuindo a temperatura no interior. E ao passar pelo compressor, no caso, o que causa seu aquecimento e é uma temperatura superior ao do ambiente externo. Olha que interessante. O que acontece? A passagem de calor de QF do condensador para o ar externo provoca a condensação do vapor. E nesse caso, vemos a forma aproximada do ciclo, nesse caso, em que o processo do ponto V corresponde ao estado do líquido, do estado do fluido pouco antes da evaporação, um pouco da expansão. E aqui a gente pode ver esse estrangulamento, né, a válvula de estrangulamento V que ocorre. O ciclo ele sempre vai ocorrer nesse caso, como está representado nesse gráfico que eu desenhei aqui, ele sempre ocorre no sentido anti-horário, portanto o trabalho do fluido ele vai ser negativo. Isso é o meio exterior, ou seja, compressor. O que realiza trabalho, no caso, é positivo nesse ponto. E nesse caso, nesse estudo aqui, entendendo a engenharia por trás que ocorre, a gente pode encontrar a eficiência de uma máquina frigorífica. Para as máquinas frigoríficas não se define rendimento, mas sim a eficiência por meio da seguinte equação, que é o E, que vai ser o Q, F dividido pelo trabalho. Como a gente sabe, né, a gente já sabe muito bem, claro, aqui que como o trabalho vai ser igual a Qzão, né, a quantidade de calor, menos a quantidade de calor frio, ficamos no seguinte. O E vai ser o QF dividido por trabalho. Isso daqui vai ser igual a QF, Qzinho, né, Qzinho menos o QF. Qzão QF. Então, as máquinas frigoríficas reais, no caso, vou deixar claro aqui, as máquinas, no caso, frigoríficas reais, elas têm uma eficiência, no caso, tem
eficiência. No entanto, no caso, a gente tem uns poréns aí. Há um limite, no caso. E esse limite é um limite superior. Superior para a eficiência, no caso, para a eficiência. É uma eficiência. Esse limite, no caso, esse limite ele vai ter ocorre quando a máquina opera, e nesse caso quando ela está operando segundo o ciclo de Carnot, né? No caso ela vai operar segundo o ciclo de Carnot. Então nesse caso a gente vai ter que QF dividido pela temperatura aqui fria vai ser igual a 1K. Nesse caso a gente pode ou deixar da seguinte forma: QF igual a Q vezes TF e QQ igual a K vezes TQ. Então uma forma que a gente pode deixar claro aqui essas relações aqui. Deixar aqui bem evidente para vocês. Só que tem mais uma informação que eu tenho que passar para vocês. Eu vou falar agora sobre, no caso, que a gente pode as igualdades. A gente pode ir introduzindo essas igualdades na equação que define eficiência. Ou seja, vou deixar aqui. Vou chamar sobre a eficiência. No caso, essa eficiência definida pode ser definida por o E máximo vai ser igual ao Carnot, vai ser igual ao do Carnot. Isso daqui vai ser igual à temperatura fria, né? Fonte fria, da temperatura, pela razão da temperatura quente, menos pela temperatura da fonte fria. Então, aqui, a gente tem uma outra informação muito importante, a eficiência de uma máquina frigorífica. E agora, pessoal, para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. No estudo das máquinas térmicas, chamou, né, no caso, no estudo dos cientistas, dos físicos, para uma série de transformações que nunca ocorrem, embora não violem a lei da conservação de energia. Uma dessas transformações proibidas é a passagem espontânea de calor de um corpo frio para um corpo quente. E o que observamos ele é sempre o inverso. Então, nesse caso, a passagem de calor se dá espontaneamente do calor quente para o corpo frio. No caso, como a gente estudou agora sobre as máquinas frigoríficas, vimos a passagem de calor da região fria, né, o congelador, para a região quente do ar exterior. Porém, essa passagem não foi espontânea, porque houve a necessidade da realização de trabalho. E nesse estudo, a gente também pode determinar que uma outra proibição observada foi a conversão integral, no caso, de calor em trabalho, ou de calor em energia mecânica. Ao se construírem as máquinas térmicas, percebeu-se que é sempre necessário haver duas fontes a temperaturas diferentes, de modo que uma parte do calor retirado da fonte quente ela é rejeitada para a fonte fria. E não se consegue assim transformar em trabalho todo o calor retirado da fonte quente. No caso, o inverso ele é possível, porque isto é, a transformação integral do trabalho em calor, como ocorre na máquina frigorífica, é possível, assim, o inverso é possível nesse caso. Porém, a transformação integral de calor em trabalho não acontece. Se isso fosse possível, seria ótimo, né? Pois poderíamos, por exemplo, construir um navio que retiraria calor da água do mar, e sem a necessidade de uma fonte fria. Transformaria todo esse calor em trabalho, o qual poderia movimentar o navio por séculos, sem a necessidade do combustível. Infelizmente não é assim. Essas proibições, vamos dizer assim, entre aspas, foram transformadas em lei, que é a segunda lei da termodinâmica. Essa lei teve várias formulações que os físicos mostraram ser equivalentes.
No caso, a primeira formulação foi feita pelo alemão Rudolf Emanuel Clausius em 1850, que no caso o calor ele flui espontaneamente de um corpo quente para o corpo frio, e o inverso só ocorre com a realização do trabalho. Então, que eu acabei de comentar com vocês. Então aqui só aqui ficou meio torto, vou deixar só apagar aqui para ficar certinho aqui. Então nesse caso, e agora para seguinte a gente tem em 1815 Lord Kelvin e o físico alemão Max Planck deram a ler outro enunciado. É impossível para uma máquina térmica, no caso, que opere em ciclos, converter integralmente calor em trabalho, ou seja, sempre vai ter uma perda aí envolvida. A gente tem que compreender isso daí. E nesse caso, podemos pensar da seguinte forma. Pensemos no ciclo, novamente, dele, Carnot, cujo um rendimento é dado, a gente já viu lá em cima, né, mas vou colocar aqui de novo para ajudar no estudo, é dado por, vou deixar aqui, vou colocar aqui embaixo que tem mais espaço. Então, Carnot vai ser 1 menos F dividido por Qzinho igual a 1 menos TF por TQ. Então, esse aqui é o rendimento, no caso que a gente está estudando aqui, nesse estudo. Se fosse possível transformar integralmente calor em trabalho, aqui acho que tem um espaço, acho que eu vou escrever, acho que fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, se fosse, no caso, possível transformar, no caso, integralmente, como estavam os físicos naquela época pensando, caramba, como que eu vou resolver isso, esses problemas aqui sobre as máquinas? Eles determinaram que, se fosse possível transformar integralmente calor em trabalho, teríamos QF igual a zero e TF igual a zero. A quantidade de calor da fonte fria igual a zero e a temperatura da fonte fria igual a zero. E o rendimento, e olha que legal, o rendimento nesse caso, 100%. Mas perceba, isto é, teríamos uma fonte fria cuja temperatura seria zero absoluto nesse caso, seria zero absoluto. Como a transformação integral não é possível, como não é possível esse caso, a gente não pode atingir o zero absoluto. Então, vou deixar aqui agora de um jeito. O de azul também. Não é possível. Acho que vou escrever de outra forma aqui, senão vocês podem confundir. Deixar com mais ênfase. Como a transformação integral não é possível. Então, vou aqui, deixar bem claro. Como a transformação integral não é possível, não podemos atingir o zero absoluto. Esse fato, olha que legal. No caso, eu vou deixar outra cor aqui. Vou deixar até a letra maior. Esse fato
é conhecido como a terceira lei da termodinâmica. Como a terceira lei da termodinâmica. Bem legal, né, gente? Então vamos lá. O que a gente vai continuar agora? Vamos falar um pouco sobre a irreversibilidade e a desordem. Ora, perceba, há uma relação entre os processos proibidos pela segunda lei e os conceitos de irreversibilidade e ordem. Uma transformação reversível, quando ela pode ocorrer ao contrário. Perceba, quando você tem, dizer, aqueles brinquedos que se tinha, duas bolinhas na corda e fica batendo, ou seja, é um processo que pode ocorrer ao contrário. Elas se chocam, mas elas podem voltar pelo mesmo caminho, né? Trajetória no caso. Agora, a gente tem alguns processos que não são. Por exemplo, a gente tem a queda de um ovo. O ovo está caindo, aí ele cai. Então, a queda do ovo e a sua quebra constituem um processo irreversível. Nesse caso, é um processo aqui é reversível, né? Reversível. E aqui irreversível. Esse processo aqui. Ou seja, você tem a quebra, né? Pois o inverso ele não corre espontaneamente. Por quê? Porque é o seguinte, você não tem o ovo se constituindo novamente e subindo. Isso só acontece se você estiver filmando e você, né, rebobinar, no caso, a fita, para no caso apareça o ovo se constituindo novamente e subindo. Só que isso não é possível. Isso é possível em desenho animado, em filme, as coisas assim por diante. E outra coisa, a gente também tem um processo reversível nesse caso, como por exemplo, a gente tem uma pedra no caso, ela cai, uma pessoa solta essa pedra, ela cai sobre uma mola. E nesse caso, a gente tem o que? A gente tem que nesse início aqui uma energia potencial. E nesse caso, ela vai se transformar no que? Numa energia cinética. Então aqui vai virar energia cinética. Só que no momento em que ela cai na mola, aqui, ela vai ter uma energia potencial elástica, né? A gente fala, elástica. E nesse caso, ela vai subir, mas agora ela vai fazer o processo inverso. Ela vai ter uma energia potencial elástica, depois uma energia cinética, depois uma energia potencial e depois novamente. Então esse processo é um processo reversível. Agora, a gente tem outro processo que não é bem assim. É um processo inelástico. A gente tem a pedra cai, né? A gente tem uma energia potencial, depois a gente tem a energia cinética e depois a gente tem uma energia térmica aqui. E o que acontece? A gente tem essa energia térmica. Ou seja, ela vai vai para um sistema organizado e depois vai para uma desordem. Ou seja, a energia cinética, deixa bem claro isso para vocês. A energia cinética ela é organizada, porque as moléculas elas apontam para a mesma direção. Já uma energia térmica, aqui no caso, ela é desorganizada, porque cada molécula ela se move numa direção. E a energia desorganizada ela é difícil de ser recuperada, pois o calor nunca é transformado integralmente em trabalho, como a gente está comentando desde do capítulo do tópico agora sobre a segunda lei da termodinâmica. E isso é interessante também. Então a energia térmica ela é difícil de ser recuperada e no caso os físicos chamam de energia degradada, ou seja, é uma energia degradada. Ou seja, nesse caso. Agora a gente pode ver um sistema aqui. A gente tem um sistema organizado, aqui organizado. Depois a gente abre essa escotilha aqui, aí eles se misturam, né? As partículas, moléculas, a gente vai para um sistema desorganizado. Nesse caso, a gente pode ir do organizado para o desorganizado, mas a gente não pode voltar, no caso, depois dessa formação dessa desordem, para o organizado. E isso daí, os processos espontâneos, no caso, tende a evoluir no sentido de aumentar a desordem, como está desenhado aqui nesse caso. E a tendência natural jamais é aumentar a ordem.
o máximo que pode acontecer é que a ordem seja mantida. Você consegue manter ali no caso de processos reversíveis. Nos processos irreversíveis, a desordem sempre vai aumentar. Perceba isso. Então, no caso, aqui é um processo irreversível, e aqui no caso é um processo reversível porque mantém a ordem, certo? Acho que ficou bem claro nesse ponto aqui para vocês, espero. Então, o que acontece? Em 1865, Clausius introduziu o conceito de entropia para medir a desordem de um sistema. Com a introdução desse conceito, foi proposta uma nova formulação para a segunda lei da termodinâmica, nesse caso, que a entropia total de um sistema isolado nunca diminui, ou ela fica constante ou ela aumenta. Então, uma informação muito interessante aqui para a gente no nosso estudo. Então, a entropia ela só fica constante em processos reversíveis, ou seja, em processos reversíveis. Então, que na realidade são os ideais. Na prática, nenhuma transformação é totalmente reversível. De modo geral, a entropia dos sistemas isolados ele vai, no caso, aumentar. A segunda lei da termodinâmica, pessoal, ele nos informa o sentido em que os processos devem ocorrer. Alguns físicos cunharam a expressão flecha do tempo para se referir à entropia. Quando vocês forem pesquisar sobre viagens no tempo, vai tratar muito sobre a entropia nesse caso e sobre esse conceito de flecha do tempo, já que ela nos informa o sentido em que os fenômenos devem ocorrer. E nesse caso, pessoal, a gente finaliza aqui esse conteúdo. Tem umas curiosidades interessantes, questões filosóficas que eles tratam sobre sobre a entropia, porque gerou um pouco de discussões nas ciências humanas nesses conceitos, porque eles analisavam que gerou uma onda de pessimismo alguns setores intelectuais, né, quando começaram a compreender um pouco sobre a entropia, porque eles acreditavam que a humanidade, no caso, se dirigia inevitavelmente para um estado de desordem máxima, como se, nesse caso, seria uma explicação para a desintegração social que, segundo esses intelectuais, estava ocorrendo. Então, nesse caso, o estado de desordem máxima parece ser uma consequência inevitável, né, no caso da segunda lei da termodinâmica. Se isso vai ou não ocorrer, a gente não temos ainda uma certeza por duas razões. Primeiro, não sabemos se o universo, no caso, ele é finito ou infinito. E segunda, também não temos a certeza de que as leis da termodinâmica sejam válidas nas regiões longínquas do universo. De qualquer maneira, né, ao longo desse estudo, quando a gente começa a estudar a viagem no tempo, em relação a questões sobre o universo, esse desastre que realmente se desastre realmente ocorrer, né, pode ocorrer no caso, será somente daqui milhões e milhões de anos, que ainda não dá algum tempo para nos pensar de outra forma. Por quê? Porque eu estou dizendo isso porque, segundo o estabelecimento da segunda lei da termodinâmica, se causou um certo alvoroço entre os cientistas, porque essa lei previa um desperdício, uma degradação inevitável da energia mecânica, e nesse caso, em toda transformação natural há um aumento da desordem, e uma parte da energia mecânica ela vai se transformar em calor. Com o tempo, toda a energia mecânica seria transformada em calor, e no caso o calor fluiria das regiões mais quentes para as regiões mais frias, até que todo o universo estaria à mesma temperatura e no estado de desordem máxima. Enfim, se vai ocorrer isso, a gente não sabe, como eu acabei de comentar aí. Enfim, pessoal, esse assunto é chamado também de morte térmica. Se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre isso, isso vai ajudar muito aqui no estudo de vocês sobre a segunda lei da termodinâmica. Pessoal, finalizamos esta aula. Na próxima aula iremos resolver exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, segue a gente nas redes sociais, seja mais um inscrito no nosso canal. Espero vocês na próxima aula. Caso vocês tenham dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça disso. Então, até mais.